Os filosilicatos, então filo quer dizer folha, então são os silicatos que formam folhas, formam extensas folhas de tetraedros. Eu praticamente já falei bastante sobre isso aqui antes de chegar nesse slide. Eles são ligados entre si em padrão hexagonal e eles são empilhados, entremeados com leitos de cátions em coordenação octaédrica com os oxigênios, hidroxilas, cátions grandes e de carga baixa. Por exemplo, sódio, potássio. Eles formam basicamente tudo isso aí que está escrito aí, que eu acabei lendo, é só para dizer que os filosilicatos formam as micas. Então vamos lá, seguir aqui. Ó. A estrutura deles, então, são os tetraedros, formando extensas cadeias de tetraedros, porém sem uma estrutura compacta entre uma fileira de tetraedro e outra. Então, acaba formando folhas de minerais que vão crescendo sucessivamente em folhas, em folhas, em folhas, infinitas folhas, e que na hora que a gente puxa essas folhas, a gente rompe essa estrutura com planos de clivagens perfeitas. É por isso que quando a gente pega uma mica, por exemplo, ela não vai se quebrar cortando essas folhas, ela vai se quebrar no plano de contato dessas folhas. Ela se quebra em uma única direção. E essa única direção parece que você está replicando o mineral. Você quebra uma mica, você parece que agora tem duas micas. E assim sucessivamente. Cada vez que eu quebrar essa estrutura, que é muito fácil de quebrar, eu vou gerar uma plaquinha de um filosilicato. Então, eu posso ter, numa mica, milhares, num pedacinho de mica, milhares de placas de silicatos. Deixa eu ver o que é isso aqui. Então, tem vários minerais. Eu não vou falar de todos aqui, vou falar dos mais, que a gente vê mais. Então, aqui, por exemplo, a muscovita. Aqui entra bem em detalhe desses minerais em termos de fórmula química. Nós temos o grupo da clorita, também vai se quebrar em folhas, não tão característico quanto a muscovita, quanto esses minerais que a gente bate o olho e fala é micáceo, mas eles também são filosilicatos. A serpentina, a caulinita, o talco, então são filosilicatos, esses são minerais organizados estruturalmente com folhas desses tetraedros. Vamos ver aqui, ó. A muscovita, a biotita, serpentina. Serpentina a gente vê aqui que há um tetraedro OH hidratado de Mg magnésio. Onde tem serpentina, eu posso ter uma associação com outros tipos de depósitos, como o ouro principalmente. A caulinita que vem da alteração de um tectosilicato, que é o feldspato. Então, esse tectosilicato ele é alterado e a estrutura do feldspato acaba modificando e formando folhas de tetraedros. E essas folhas de tetraedros dessa alteração a gente chama de caulinita.
normalmente rica em alumínio. E agora entramos nos tectosilicatos, que são esses tetraedros de SiO4 ligados em redes tridimensional. Então, isso ocorre nos feldespatos. A sílica é substituída por alumínio em um ou dois tetraedros ou em quatro, para permitir a entrada de potássio, sódio, cálcio. É um detalhe químico da estrutura dos tetraedros, que você pode montar a estrutura do mineral substituindo alguns átomos de sílica por outros. Ou não. Quando não, você tem o quartzo, que é SiO2, onde os oxigênios, os dois outros oxigênios, se juntam a outros dois oxigênios mais um átomo de sílica, que requer, por sua vez, um outro átomo de sílica para que essa cadeia estrutural do mineral tenha uma continuidade e a formação do quartzo propriamente dito. Ou, no caso de substituir a sílica por outros elementos, você tem os feldespatos, principalmente de cálcio, de sódio, de potássio. É isso que eu quero dizer da estrutura de quartzo. Então, você tem o compartilhamento de dois oxigênios, sempre dois oxigênios, com outros dois oxigênios que ficaram de fora e um átomo de sílica. Então, aqui eu tenho compartilhamentos com outros tetraedros, para que toda vez que a gente olhar para esse tetraedro mínimo do quartzo, eu tenha realmente os quatro oxigênios mais uma sílica, sendo que os oxigênios são compartilhados com outros tetraedros, mas sempre de forma uniforme. Isso já dá para a gente dar uma pequena noção do que ocorre. Então, a junção desses tetraedros, eles formam esses hexágonos, e esses hexágonos acabam sendo a estrutura básica da formação dos quartos. Agora, esse tipo de situação a gente tem refletida no crescimento do cristal, mas eu não tenho nessa situação a condição de ter clivagens perfeitas. Veja que eu tenho um núcleo basicamente hexagonal, mas por fora eu não vou ter planos de fraqueza desse mineral. Então eu posso ter um quartzo hexagonal com um fraturamento irregular ou formando pequenas covinhas aqui que a gente chama de fraturas consoidais. Eu não tenho plano de clivagem no quartzo. Isso é uma característica do quartzo. Então, estudando essa variação dos, dos silicatos, eu já consigo entender o porquê que algumas feições ocorrem nos minerais. Eu, é, eu não preciso me aprofundar no, na parte química da estrutura, mas eu preciso perceber que estruturas diferentes desses silicatos vão me produzir resultados diferentes que eu possa identificar e distinguir entre um
nesosilicato e um tectosilicato, ou de um filosilicato, aquelas folhinhas do quartzo. Então, embora eles tenham sempre esses tetraédros SiO4, eles se montam de forma diferente. E a forma com que esses minerais se agregam, se montam, produz feições diferentes na hora de eu reconhecer esses minerais. É assim que funciona. Eu não preciso me aprofundar sobre cada um desses grupos dos silicatos, mas eu preciso perceber que dentre 90% dos minerais que ocorrem na superfície da Terra, primeiro, eles são silicatos. Segundo, eles são diferentes, e essas diferenças são marcadas porque dentro desse grupo de silicatos, que é basicamente essa estrutura de tetraedros SiO4, eles acabam se modelando de forma diferente, ou em forma de fios, que são os inosilicatos, ou numa forma mais compacta e complexa, que são os, os, os o que mesmo? Vamos voltar aqui. Tectosilicatos. Me deu um branco aqui momentâneo. Os tectosilicatos, que é o quartzo, feldespato, ou em forma de folhas, que são os filosilicatos, e assim por diante, tá? Eu acho que é só para que a gente possa perceber que através de uma coisa básica, que é o tetraedro SiO4, eu tenho uma quantidade enorme de 90% de todos os minerais que a gente tem aqui na superfície da Terra e também no manto, né? Então, o manto e a crosta, eles são, respectivamente, cima, sílica mais magnésio e aqui na crosta, sílica mais alumínio. Então, a quantidade de sílica no planeta Terra, tanto no manto quanto na crosta, faz com que eu tenha a formação desses tetraedros de sílica como base para 90% da formação dos minerais que a gente tem na superfície da Terra. Certo, se eu não tivesse uma quantidade de sílica tão elevada assim, eu teria condições de formação de outros tipos de minerais que não é o nosso caso desse planeta. Talvez em outros planetas eu tenha alguns minerais que a sílica é substituída por outros elementos, como que a gente já viu agora mesmo, quando a gente falou nos tectosilicatos, que a sílica, às vezes, ela cede lugar na estrutura para o potássio, para o cálcio, para o sódio. Então, se eu não tenho a sílica, eu posso estar usando outros elementos, mas esses outros elementos vão me gerar materiais, minerais, né, diferentes, que não quarto, que não feldespato, coisas diferentes. E provavelmente nem sequer formando esses tetraedros. Talvez se eu não tivesse a sílica em quantidade suficiente no planeta Terra, eu teria outros tipos de arranjos mais favoráveis à formação de outros tipos minerais. Bom, dentro dos feldspatos, a gente começa agora a se aprofundar. Quando a gente fala em feldspatos, eu posso ter o feldspato propriamente dito, mas eu posso ter um grupo dentro dos feldspatos que a gente chama de plagioclastos. Aqui eu não vou entrar em detalhe, mas é aquela coisa que eu disse da substituição
de alguns elementos aqui que entram na composição, como o sódio, o Na, aqui, ó, sódio, alumínio mais o tetraédro, e o cálcio mais alumínio mais o tetraedro. Então, se eu tenho um feldespato de sódio e um feldespato de cálcio, eu vou ter estruturas dentro do grupo de feldespatos que a gente chama de plagioclásio. Então, o plagioclásio ele vai de albita até a anortita. Esse grupo chamado de plagioclásio, que é dentro do grupo de feldespato, ele diz respeito a uma variação da composição de sódio e de cálcio. Então, ele vai de 100% Na sódio, que é a albita, até 100% de cálcio. Então, eu posso ter, por exemplo, sódio 90%, mas o meu cálcio vai dar 10%. É um detalhe, mas é só para vocês saberem que existe um grupo dentro dos feldespatos chamado de plagioclásio. E normalmente esses plagioclásios a gente reconhece por algumas estrias dentro desses feldespatos. Deixa eu ver se isso mostra claramente alguma coisa aqui. Veja que eu estou falando aqui do ortoclásio, que é um feldespato de potássio. Se eu tivesse cálcio em vez de potássio, eu teria um outro tipo, que seria o feldespato, que seria o plagioclásio. Tá voltando aqui, ó. Se eu tivesse cálcio, eu teria a anortita. Se eu tivesse sódio, eu teria a albita. E aí, entre o sódio e o cálcio, eu tenho uma variação de porcentagem de sódio para a porcentagem de cálcio, substituindo o potássio. Aqui, ó, potássio, alumínio e aqui os tetraedros, composição dos tetraedros. Quando eu tenho o potássio, então eu tenho exatamente um feldespato, que é o feldespato chamado ortoclásio, que é normalmente, isso aqui em uma rocha granítica, por exemplo, formada por o que a gente chama de fenocristais. São cristais que possuem uma dimensão um pouquinho maior do que o restante dos outros minerais aqui, por exemplo, você vê aqui, ó, uns minerais bem menores do que esses minerais aqui. Então, aqui eu tenho um fenocristal, um cristal maior de feldespato em uma matriz aqui. Essa matriz aqui eu posso ter nessa matriz aqui. Feldespato também posso ter o plagioclásio, com certeza eu tenho quartzo, e esses mais escuros podem ser piroxênio, pode ser anfibólio, podem ser biotita, que é o que formam normalmente os granitos. Então, o feldespato, aqui um exemplo é o ortoclásio. Vamos complicar mais um pouquinho. Então, eu falei que dentro do grupo dos feldespatos eu posso ter um grupo que varia de cálcio para sódio, onde eu tenho um subgrupo chamado plagioclásios. E cada um desses plagioclásios, dependendo da, da porcentagem de cálcio ou de sódio, vai receber um nome diferente. É um mineral diferente. Agora, vamos supor que quando eu estou formando esses minerais, eu começo a perder a, no meu ambiente de formação, eu não tenha tanta sílica assim disponível. Então, os meus tetraedros acabam não se formando de forma tão adequada. Então, nesses casos, quando eu tenho uma deficiência em sílica, eu estou formando uns minerais que precisam
de outros elementos para substituir a sílica. Então, em vez de eu ter os feldspatos, eu vou ter os feldspatoides. Aqui, lendo aqui a apostila da USP, semelhantes ao feldspato, mas deficientes em sílica, com maior destaque para os álcalis, potássio, sódio. Ocorrem em rochas ígneas alcalinas subsaturadas com baixa saturação em sílica. Então, se eu tenho uma deficiência em sílica, eu vou ter elementos substituindo o papel da sílica e, nesse caso, eu tenho o grupo dos feldspatoides. Eu tenho também o grupo das zeólitas, dentro dos tectosilicatos, que são estruturas com grandes cavidades na estrutura que podem acomodar moléculas de águas e outros elementos. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, olha que interessante, um mineral chamado natrolita, que é uma zeólita. Ele tem sódio, alumínio, o tetraedro, mas tem água. Então, se eu tirar essa água daqui, veja que essas estruturas de sódio, alumínio, nós já vimos aqui, ó, sódio, alumínio e silicato, nefelina. Se eu tivesse um, uma quantidade maior de sílica, aqui eu teria um feldspato, mas seria sódio, alumínio. Veja que eu tenho sódio, alumínio, tetraedro, mais água. Essa água ocupa cavidades dessa estrutura mineral, dessa estrutura, e então a água ela acaba formando um mineral diferente, embora, olha, a fórmula é a mesma, praticamente a mesma. Se a gente pegar aqui a nefelina NaSO4, sem contar agora a contagem de sílica, de oxigênio, mas nós temos aqui ó, sódio, alumínio, sílica e água. Então, nessas condições, onde a água ocupa algum buraco dentro da estrutura, nós vamos ter o grupo das zeólitas.
Eu espero que tenha algumas fotos para mostrar isso. Eu não tenho, olha, não tenho as fotos das eólitas. Mas as eólitas, normalmente, elas são minerais radiais. Assim, aparentemente, até parece com cheiro de espátula, mas a gente logo mata a charada porque elas crescem de forma radial e não uma forma de um mineral mais, mais compacto. Tem um crescimento radial. Bom, pessoal, aqui eu dei quase que uma hora de falação e eu encerrei, acabei encerrando essa apostila das aulas de mineralogia da USP. E aqui o que é importante para que vocês entendam, eu vou voltar aqui logo no começo para que vocês lembrem sobre o que a gente falou. Comecei aqui com um ao vivo, falando sobre as propriedades minerais, e aí nós passamos a importância do reconhecimento. Eu estou fazendo um, um e-book, eu quero passar bem rápido isso, gente. Não quero mostrar meu e-book aqui para vocês ainda, não. Tá? Nós falamos aqui nessa aula como que é a estrutura da nossa Terra, com o núcleo, com o manto, com a crosta. Eu falo isso aí em outra aula mais detalhadamente, o ciclo das rochas. Aqui a gente está fazendo uma revisão sobre tudo isso aqui. Falamos sobre a gênese dos minerais, como que eles se formam, condições de pressão, temperatura, ah, os processos endógenos, que são de dentro da Terra, e processos exógenos, que são de fora da Terra, de tudo isso bem explicado. A idade desses minerais, alguns minerais prestam-se a ser datados por métodos de geocronologia, você consegue saber quando que eles foram aquecidos, pelo menos pela última vez. É por isso que os meteoritos são importantes, porque os minerais eles acabam chegando através dos meteoritos, nós conseguimos datar esses minerais e eles têm batido sempre com 4,6 bilhões de anos. Por isso que a gente sabe a idade do sistema solar. E a gente associa que o sistema solar se formou a partir de 4,6 bilhões de anos. Que são sulfatos, alteração, vulcanismo. Eu falei disso tudo nas outras aulas. A formação, os minerais formadores de rocha, os rios hidrotermais. Tem algumas coisas que eu vou voltar a falar, por exemplo, os rios hidrotermais é extremamente importante para hum, a gente entender sobre a geração de depósitos minerais. Por enquanto, o que eu falei aqui para vocês é como se formam os minerais. Agora, como que forma a concentração dos minerais, principalmente aqueles que a gente tem como útil economicamente, é um passo a seguir. Então, para que eu saiba como que se forma um depósito mineral, é preciso, primeiro, eu saber como é que se forma o mineral, como que a gente classifica o mineral. E desde o começo deste ano, eu tenho feito as minhas lives em cima desses slides que eu estou passando aqui. Rapidamente, isso aqui já foi tudo discutido. Os minerais formadores de rocha, para que as pessoas comecem a entender que sempre tem algo interligado. Então, para que eu procure ouro, eu preciso entender como é que se forma
um depósito onde o ouro é concentrado, porque o ouro ele pode ocorrer em vários tipos de rocha, mas de forma tão disseminada e tão que acaba sendo difícil de ser extraído. Tá? Eu posso ter ouro em vários tipos de rochas, no granito, no basalto, no diabásio, no, na, no gneiss, só que a quantidade desse ouro nessas rochas é tão pequena, partes por bilhão, significaria assim algo que talvez até menos do que 1 grama por tonelada. Para extrair 1 grama, eu teria que ter 1 tonelada, mas em algumas rochas eu tenho uma quantidade tão pequena desse elemento que não vale a pena eu perder tempo e dinheiro e esforço para isso. Tá? Mesmo que o ouro seja muito valioso, eu vou gastar muito mais dinheiro para extrair o ouro de uma determinada situação, a não ser que esse ouro, por outros processos geológicos, saiu dessa rocha que tem ouro disseminado para uma situação de concentração desse ouro. E a concentração desse ouro gerou um depósito mineral que, com certeza, vai estar o ouro mais concentrado do que na rocha. Então, se eu tiver que tirar 10 quilos de uma montanha de rocha, 10 quilos de ouro de uma montanha de rocha, que esses 10 quilos de ouro estejam num lugar único, concentrado, num depósito específico. Então eu tiro 10 quilos de ouro e não preciso destruir a montanha inteira e passar a minha vida inteira concentrando esse ouro que pode estar numa rocha qualquer. Bom, falei dos sulfetos, sulfossais, óxidos, tudo isso aqui a gente já viu, carbonatos, a gente já viu nas lives anteriores, nitratos, boratos, sulfatos, cromatos, fosfatos, vanadatos e entramos hoje nos silicatos, que foi isso que a gente viu aqui. Essa aula de hoje é o que chama mais atenção para a mineralogia, porque representam 90% de todos os minerais que observamos na crosta terrestre. Então, 90% dos minerais são do grupo dos silicatos, que são divididos em nesosilicatos, inosilicatos, sorosilicatos, filosilicatos, ciclosilicatos e tectosilicatos. Então, todos esses grupos eles acabam sendo também palco de formação de diferentes minerais, da forma com que esses tetraedros de silicatos se desenvolvem, se agrupam, eles são responsáveis pela variedade de minerais e 90% dos minerais que ocorrem na crosta terrestre. Bom, pessoal, por hoje é isso. Essa semana, mais uma vez, vou estar bastante ocupado eu pretendo extrair algum material desta live e reduzir, em vez de ter um vídeo de 1 hora e meia, colocar alguns vídeos de 15 a 20 minutos sobre o assunto que nós vimos hoje, mas eu não garanto que isso seja feito de uma forma tão ágil. Talvez eu fique alguns dias sem vídeo no canal, porque, como eu disse no começo, eu vou estar realizando alguns trabalhos durante a semana. Tem uma perícia na terça-feira, já me leva o dia inteiro e provavelmente na quarta-feira também. Então, praticamente a minha semana atual, agora, ela inicia-se amanhã com a preparação de uma viagem que eu vou fazer na terça-feira
e a partir de quarta-feira eu volto para casa para pegar esses dados e fazer o laudo da perícia que eu vou estar desenvolvendo em uma área de mineração cujo assunto é o direito minerário e o direito da propriedade. Bom, pessoal, então que tenham todos um ótimo resto de domingo e que essa semana seja de luz para todos nós. Um abraço a todos.